Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs do Centro Espírita Cearense e a todos que nos acompanham ao nosso Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Com muita alegria em nossos corações, sentindo a presença da Divina Luz, que é todo amor, que é todo poder. É o nosso construtor dos nossos destinos, de nossas vidas. Jesus, nosso grande amor. Eu vou ler uma mensagem do livro Rumo de Felicidade, de Divaldo Franco. Momentos com Jesus. Conforme a sua promessa, Jesus nunca nos abandona. Na sua condição de pastor, vigia, socorre e acolhe todas as ovelhas do seu rebanho de amor. Na alegria como no sofrimento, na conquista, bem como no prejuízo, ele oferece apoio, inspira e conduz pelo melhor caminho. Todo o seu ministério prossegue, centrado na compaixão e na misericórdia, nunca cessando de nos amparar. Não obstante, vale a pena considerares os teus momentos com ele. Quantas vezes fizeste silêncio interior a fim de ouvi-lo? Locraste, no desespero, abrir espaço para a oração, de modo a sintonizares com o seu pensamento? Quando se conhece a sua mensagem, identifica-se com o seu conteúdo e, permitindo-nos empregar todos os momentos da existência, pode ser de comunhão com ele. Aquele que crê em mim, ainda que estivesse morto, viverá. Faz todas as tuas horas, momentos com Jesus. Se criares o hábito de examinar a consciência após cada ação, jamais poderá o ensejo de tê-lo contigo e sentir a sua presença. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, do 1º ao 3º parágrafo. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Encontram-se também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe sutilmente os seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem deseja iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apoderam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseira cilada. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espírito da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhe os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Concordai, pois, comigo.
todas as vezes que um espírito indica como remédio para os males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas. Quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não podem ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo permaneça sempre no meio de nós. As reflexões do referido Evangelho, entendamos primeiramente que a erraticidade é nome dado por Kardec ao plano espiritual, onde vivem os espíritos em processo evolutivo. Claro que nos intervalos entre as reencarnações, observemos que o espírito Erasto, discípulo de Paulo, na mensagem anterior, precisamente o item 9, falava das características do verdadeiro profeta. Aqui, o espírito Erasto vem relembrar que os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, mas há sim muitos deles no mundo dos espíritos. Há muitos desencarnados que se organizam em coletividade para impossibilitar, é claro, o avanço, a melhoria da humanidade. São todos eles auxiliados pelo orgulho, pelo egoísmo e a vaidade, que estão sempre gerando discórdia. São bem frágeis dos seus propósitos nobres, quando, é claro, se estivessem alertas no conhecimento doutrinário e na prática do bem, perceberiam a ação desses perturbadores desencarnados que contrariam no que pregam os ensinos do Mestre e do Espiritismo. E, lamentável, são os encarnados que se deixam levar como cegos, onde se deixam cair nas armadilhas desses que ainda não deixaram os ensinos do Mestre Jesus entrar em seus corações. O Espírito Erasto reforça que há muitos meios de identificar esses irmãos que se encontram na erraticidade, na condição de falso profeta. Ora, considerando que todos os espíritos superiores, que eles admitem ser, além de bons, são também eminentemente racionais, deve-se passar tudo que todos os espíritos dizem pelo crivo da razão e do bom senso, como fez Allan Kardec, tanto as ideias que contradizem o bem, quanto as que contradizem o conhecimento científico. Então, claro que os encarnados, se assim fazendo, não se deixarão se iludir com suas ideias absurdas, que são sempre colocadas na conduta da imposição, uma forte característica do falso profeta. Kardec menciona como meio de avaliar dois princípios que contradizem qual deles é o mais aceito. Ganha mais adeptos, porque Deus quer que a verdade surja para todos, apareçam em diferentes lugares, para que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas, com certeza, também característica de mundos inferiores. Kardec, sempre sensato, sempre se condicionando com postura sempre coerente e racional, coloca o caráter da universalidade dos ensinos como bases para a aceitação de um fato ou uma ideia na doutrina espírita, como se lê na introdução deste livro 2. A revelação, meus irmãos, dos princípios doutrinários veio através de muitos médios, de muitos lugares diferentes até, e de centenas de espíritos também diferentes, compreendendo que todos esses ensinamentos sempre vieram convergindo com as ideias do Cristo, com as ideias da lei divinas, a lei de amor, de justiça e de caridade. Sigamos com Jesus. Muita paz. Com a calma, com o Evangelho e serenidade que as palavras de Jesus nos deixam,
Vamos agora à fluidificação de todas as águas do universo. Queira ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões humanas inferiores, a fim de vencê-las. Busca, segue, sem muita discussão. Se estás em sofrimento, pensa nele. Se tens a alma em frangalhos, busca-lhe o auxílio. Se te encontras ditoso, recorre a ele. E se está em paz, vive-o e divulga ao mundo atormentado pelo desses tempos. Jesus teve a ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão, assim como recomendou cuidados especiais em relação ao dia de hoje, sem aflição pelo amanhã. E assim, meus irmãos, com essa grande terapia que nós temos todas as noites desse evangelho de luz a nos oferecer, essa doutrina maravilhosa a nos ensinar de como vivenciá-lo no nosso dia a dia, rogamos ao nosso amado Mestre Jesus a fluidificação de todas as águas do universo, que ele possa derramar fluidos positivos, energias, força, fé e coragem a todos os nossos irmãos que estão temporariamente em aflição, passando por grandes dificuldades. Que ele é a nossa terapia, que ele é o nosso grande amor, que ele nos consola, que ele nos conduz a tudo que necessitamos. Se nós segui-lo com fé, com esperança, ele nos dá tudo o que necessitamos. Que assim seja.